O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro domingo da Páscoa. Feliz Páscoa para você. Só pode reconhecer o Senhor quem percorreu o caminho dos problemas do ser humano, deles participando plenamente. O fracasso, a solidão, a busca da justiça e verdade, a coerência em direção ao mundo melhor, a solidariedade. Então Cristo, o anônimo, no texto de hoje, misterioso, companheiro, testemunha e interlocutor das excitações e dúvidas, revela-se como alguém que, tendo aceito entrar no projeto de Deus, tornou-se o primogênito da nova humanidade. Como os discípulos de Emaús, desanimados e desiludidos, céticos, desconfiados, o mundo de hoje reconhece Cristo quando os cristãos sabem verdadeiramente o partir do pão,
como cristãos, partilhar o pão eucarístico implica partilhar outro pão, um compromisso de justiça, de solidariedade, de defesa daqueles cujo pão é roubado pelas injustiças do ser humano de hoje e dos sistemas sociais errados. Na primeira leitura, a comunidade apostólica, tomada pelo Espírito Santo, levanta a voz e proclama a ressurreição e a exaltação da glorificação de Jesus à direita do Pai. O episódio dos discípulos de Emaús é um texto exclusivo de Lucas. Pertence aos acontecimentos pós-pascais e responde à pergunta: onde e como experimentar o Cristo vivo? De fato, do que Lucas relata antes do texto de hoje, 24 de 1 a 12, transparece a incredulidade e perplexidade dos discípulos. Num plano mais amplo, o episódio revela as dificuldades de muitos cristãos em acreditar na ressurreição, pois o Evangelho não quer simplesmente narrar fatos do passado, mas iluminar as dificuldades do presente. O Evangelho de Lucas se destinava a cristãos de cultura grega, para os quais a ressurreição da matéria era um absurdo. Jesus é aquele que caminha conosco. É o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, mas os 2 discípulos não entenderam os acontecimentos dos dias anteriores. Para ele, Jerusalém é o lugar da derrota de Jesus. Por isso eles vão para Emaús, desanimados como quem perdeu o sentido da vida. O texto não permite localizar geograficamente Emaús. Algumas variantes do texto grego situam esse lugar a 11 quilômetros de Jerusalém, outras a 30 quilômetros. Isso não é o mais importante. O importante é notar o seguinte: para Lucas, Jerusalém é o lugar onde Jesus venceu. Para os discípulos de Emaús, é o lugar da derrota e da morte. Ir a Emaús não é somente ir para casa, mas abandonar o projeto de Deus. Ora, nesse contexto de perplexidade e desânimo que o ressuscitado se faz presente como força revolucionária, Jesus é aquele que caminha conosco, com a energia de sua vitória sobre a morte. A perplexidade e desânimo dos discípulos se manifestam no teor da conversa, revelam o estado de ânimo de uma comunidade desorientada, sem força para o testemunho. É com esse tipo de comunidade que Jesus se põe a caminho. A comunidade desorientada não experimenta a vitória do ressuscitado. Há comunidades que realmente Jesus parece não estar vivo no meio delas. Percebe-se os fatos, mas não os discerne. Jesus pode estar caminhando com ela, mas ela não o conhece. De fato, o diálogo de Jesus com os discípulos percebe-se que eles conhecem os fatos diferentes à vida de Jesus antes e durante a paixão. Manifestam suas expectativas em vista da libertação e sua frustração diante da morte da cruz. A referência ao terceiro dia após a morte de Jesus sela essa frustração sem expectativas. De fato, acreditavam que depois do terceiro dia, o espírito se afastaria definitivamente do corpo sem possibilidade de retorno. A morte teria tomado conta de Jesus e da comunidade. Nem sequer o testemunho das mulheres, o túmulo vazio, a mensagem dos anjos e a própria constatação que o sepulcro está vazio são razões que mereçam crédito. Ninguém o viu. Nem mesmo a presença de Jesus caminhando com eles é capaz de fazer reconhecê-lo. Eis então que Jesus apresenta o primeiro instrumento que suscita a fé na ressurreição, a Bíblia. Começando por Moisés e continuando pelos profetas, explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falava sobre ele. Moisés e os profetas significam aqui todo o Antigo Testamento. Jesus é a chave de leitura de todo o Antigo Testamento.
é o perfeito exegeta do Pai. Mostra-lhes, a partir do Antigo Testamento, que o projeto do Pai tomou forma definitiva no Messias sofredor, nele próprio. Cativados pela palavra de Jesus, que arde o coração, os discípulos convidam-no para que seja um hóspede deles. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Aqui é preciso ir além da simples constatação de que, como em diversos lugares do mundo, a Palestina à noite cai depressa. O pedido dos discípulos é o próprio apelo da comunidade cristã. De fato, quem sairia prejudicado pela noite que se aproximava? Jesus ou os discípulos? Jesus ou a comunidade? Estes, apesar de ter uma casa onde ficar, acabariam privados da luz que é Jesus. Nesse sentido, o apelo dos discípulos está bem próximo de outra invocação das primeiras comunidades. Vem, Senhor Jesus. Jesus aceita o convite em solidariedade à comunidade. De fato, de hóspede passa a ser o dono da casa, o anfitrião, pois é ele quem lhes dá o pão. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão, o abençoou e depois partiu e o dava a eles. Temos nesse versículo os termos técnicos que indicam a Eucaristia. É o segundo instrumento que leva à fé em Jesus ressuscitado, a partilha, a comunicação da vida. E é também o momento decisivo porque os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem Jesus. Nestes dois meios fundamentais, a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, a Eucaristia, é o lugar normal, por excelência, onde teologicamente, espiritualmente encontramos Jesus, sabendo que o ser humano também é o lugar privilegiado onde Deus se revela. Daí em diante é supérflua a presença física de Jesus. Importa agora o testemunho dos discípulos. Ele desaparece porque a comunidade possui os dois sacramentos da presença dele, sua palavra e seu gesto de partilha. Basta viver isso para sentir o Cristo vivo presente em nosso meio. O dia da Páscoa encerrou com a fração do pão, no qual os discípulos reconhecem Jesus. Estamos, pois, no amanhã da Páscoa, hora do testemunho da comunidade que experimentou a presença de Jesus ressuscitado no meio dela. Lucas salienta que a hora do testemunho inicia imediatamente ao reconhecer Jesus, levando o discípulo de volta a Jerusalém, lugar do testemunho de Jesus, e lugar de onde, após o Pentecostes, os discípulos sairão para levar a mensagem ao mundo inteiro. Triste daquele que abandona o barco, triste daquele que abandona a comunidade, que vira as costas para a comunidade por causa dos problemas da comunidade. Não, a comunidade é o lugar do testemunho. Concluímos, podemos afirmar que a palavra de Deus e a partilha mudaram completamente a orientação de vida daqueles dois discípulos. Aquilo que Jesus fez com eles e faz também conosco hoje é a palavra e o pão partilhado. Quando aprenderemos que sem partilha, fraternidade e solidariedade estaremos caminhando num rumo que nos afasta sempre mais do testemunho de Jesus. Não é possível viver longe do testemunho de Jesus. Que a palavra de Deus regue a nossa fé, que a Eucaristia seja o nosso alimento, mas seja também um projeto de vida. Afinal, toda a vida de Jesus foi uma Eucaristia, como deve ser também a vida de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.